Oi, pessoal. Bem bacana saber que tem pessoas recém-formadas também. Vou falar algumas coisas aqui que vocês não precisam passar, e eu passei para chegar até onde eu estou, então vocês vão poder pegar alguns atalhos. Tenho certeza que vocês já aproveitaram muita coisa dessa semana nesse sentido também. Tá ok o meu áudio? Tá todo mundo ouvindo? Então vamos lá. Meu nome, então, é Luciane Marim. Eu estou falando de São Miguel do Oeste, que é uma cidade no interior de Santa Catarina, bem interior, tipo, lá na pontinha do estado. E nós temos mais ou menos do que 40 mil habitantes aqui. Então, eu vou repassar para vocês várias coisas que eu já fiz, deu certo, as que eu fiz e não deu certo, o que eu já abandonei, enfim, contar um pouquinho dessa trajetória da minha carreira e especialmente essa parte que eu trabalho com a Colorindo Emoções, que é uma experiência não tão antiga assim. Eu comecei a pensar na Colorindo Emoções em dezembro, na verdade, a marca, a estrutura em dezembro, e comecei a planejar por volta de setembro do ano passado. Levou bastante tempo para estruturar tudo, sim, mas vocês já vão entender por que eu levei tanto tempo. Vocês não precisam demorar tanto assim, se forem atuar em algo parecido, mas eu precisei esse tempo por outros motivos que eu já vou contar para vocês. Então, ela está desde com o site, com tudo pronto mesmo, acredito que foi em maio que eu inaugurei o site. Então, desde maio deste ano, é que eu estou trabalhando com mais presença mesmo nesse projeto que para mim é tão especial, que é a Colorindo Emoções. Então, vou contar um pouquinho para vocês da trajetória, da minha trajetória de carreira primeiro, e depois entramos nessa parte da Colorindo. Se quiserem fazer perguntas durante o caminho, para mim não tem problema, eu vou tentando responder para não deixar tudo lá para o final, e vamos interagindo, eu gosto muito de interagir com vocês, tá? Então, vamos falar um pouquinho da minha caminhada na psicologia. Esse layout todo que vocês estão vendo é da Colorindo mesmo, é o jeitinho que eu apresento ela nas redes sociais, no Face, no Instagram, e é a carinha que ela tem, a marca e a estrutura toda é sempre assim. Então, eu comecei a pensar em cursar psicologia no segundo grau ainda, né? Naquela época chamava segundo grau, que era no terceirão, no ensino médio. Eu queria, na verdade, eu pensava em fazer publicidade e propaganda, mas eu tive na escola, no terceirão, uma disciplina de psicologia e nós tivemos basicamente Freud, né? Muitas coisas de Freud. E eu me encantei, eu gostei muito daquilo. E aí eu mudei de ideia e resolvi fazer o vestibular para psicologia ao invés da publicidade e propaganda. Isso no terceirão mesmo, durante todo aquele ano, eu decidi fazer essa troca. Mas aqui na minha cidade não tínhamos psicologia, então eu tive que ir estudar fora. Então eu saí daqui de São Miguel do Oeste, interior de Santa Catarina, e fui estudar em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Levei um ano de cursinho para conseguir entrar, então com 16 anos eu fui embora, fui morar em Curitiba, junto com meu irmão, e fiz um ano de cursinho, entrei na Federal, e a Federal tinha, naquela época, eu sei que hoje deve estar bem diferente, mas naquela época o que nós tínhamos de opção de linha teórica, como base de formação, era a psicanálise e o behaviorismo. Então, ou você ia para uma ou para outra, e dentro da psicanálise podia escolher entre Freud e Lacan. Eu gostava muito de comportamentalismo, eu gostava muito do behaviorismo. Só que a maioria massiva da minha turma era de psicanalistas. Então, o que eu fiz, como muitas pessoas de 18 anos de idade,
acabei indo junto com a galera e fiz a minha formação voltada para a psicanálise, para Freud, mais especificamente. Então, a minha formação básica é psicanalítica. Aí, depois da faculdade, o que aconteceu? Eu me formei e não tive que passar pelo que a maioria passa de não ter emprego, porque na época que eu me formei, eu já tinha feito um concurso público e já tinha passado nesse concurso público. Eu estava só aguardando ser chamada, era aqui na prefeitura da minha cidade, de São Miguel do Oeste. E quando eles me chamaram, demorou um ano, que eu fiquei só fazendo voluntariado, tentando estudar mais um pouquinho para não ficar um ano inteiro parada. Aí eu atuei um tempo na APAE da cidade como voluntária mesmo, e quando a APAE ia me contratar, eles me chamaram no concurso. Aqui na minha cidade tem psicólogas por áreas separadas, né? Em cidades menores é uma só fazendo tudo, né? Fazendo saúde, educação e assistência social, mas aqui é separado. Então, uma das psicólogas que atuava resolveu pedir exoneração e eu fui chamada para atuar na educação. A minha formação até ali, eu tinha a intenção de atuar com organizacional. Tanto que quando eu entrei na prefeitura, não sei por que raios, mas eu fui fazer uma pós em organizacional e do trabalho. Eu digo não sei por que raios, mas na verdade eu comecei um pouquinho antes da pós, senão eu não tinha feito essa, porque a minha atuação seria na escolar e educacional, então não tem muito sentido, né? Mas eu sempre gostei muito de estudar a relação entre o adoecimento das pessoas e o trabalho que elas têm. Ainda gosto, é um tema que eu acho fantástico. Estudei ele na faculdade, no TCC da faculdade com os bancários, e depois aproveitei na pós para estudar com os professores, né, já que eu estava dentro da educação, a saúde e essa relação da saúde, especialmente emocional, com o trabalho do professor. Aí, então, entrei na educacional, que era, na época, na federal, tinha, eu acho que uma ou duas cadeiras de psicologia escolar, se teve. Acho que teve, uma ou duas. E uma de psicopedagogia. Faz muito tempo, eu não lembro tudinho. Imagina eu, recém-formada, a internet naquela época não era o que é hoje. Eu até então não tinha acesso. Eu fui ter acesso um ano ou dois depois, dentro de casa, né? Então eu não tinha muito onde buscar para fazer, por exemplo, uma supervisão, para pedir ajuda para colegas que já atuavam na área, enfim. Quando eu entrei na educação, descobri que, apesar de ser psicologia escolar, a psicóloga dentro da educação atuava com psicologia clínica. Então, eu comecei a fazer clínica dentro da educação. Nós tínhamos, na época, 17 unidades escolares, todas minhas, e algumas creches. Então, era só eu para atender a rede toda. Isso dá uma média de 1 a 2 alunos por escola. Então, vocês imaginam a insignificância de um trabalho assim dentro de uma rede desse tamanho. Imagino nas cidades ainda maiores como seja. E eu não concordava com esse modelo clínico, mas não tinha muito o que fazer na época, né? Então, eu comecei a tentar fazer com que a atuação dentro da escolar fosse da psicologia escolar e educacional e não mais da clínica. Levou alguns anos brigando por isso, mas eu consegui inverter isso e começar a atuar com a psicologia escolar. E aí, eu atendi ainda o que hoje é uma rede de 23 unidades escolares, considerando 10 creches e o resto 10 a 11 e o resto escolas, sempre sozinha. E foram 15 anos
e 3 meses, mas quem está contando, né? De atuação no serviço público. Então, quando o Bruno me convidou para fazer essa conversa com vocês, eu até fiquei pensando se seria o momento ou não, mas quem sabe essa confusão toda que eu passei agora, por último, ajude algum de vocês que esteja também nisso. Porque eu estou numa transição de carreira bem grande. Eu saí do serviço público, e agora estou só no consultório, com treinamentos e palestras, que é o que eu realmente amo fazer, essas duas coisas. E transitei também de linha teórica, porque ainda dentro do serviço público, eu senti a necessidade de uma linha teórica que me oferecesse uma possibilidade um pouco mais breve, né? Opa, tem mais gente em transição, imaginei. Tem mais gente aqui que atua no serviço público? Algum de vocês atua no serviço público? Quero saber, porque atuar no serviço público não é fácil. Ah, também, Rafael. Que legal, bacana. Aline também em transição de linha teórica. Não atua no serviço público, Renata, é isso? De organizacional para clínica. Bacana. Ah, sim, da psicanálise para TCC é quase que nem pular do barranco, né? É o que eu estou fazendo agora. Concursada como professora. Se eu acho difícil conciliar, olha só, eu fiz isso, Cláudio, eu conciliei as duas coisas por exatamente 14 anos, tá? Eu entrei no serviço público, eu me formei em 2003, entrei no serviço público em 2004, em 2005 eu comecei a atuar com a clínica, tá? Com a clínica mesmo, não a clínica dentro da educação, também dentro da educação, mas fora eu atuava também. Eu te falo o seguinte, eu acho que dá para fazer isso por bastante tempo, só que depende muito da tua carga horária também no serviço público e da tua escolha de vida. Eu resolvi trocar agora porque eu tive, vou ser bem honesta com vocês, eu tive um princípio de esgotamento mesmo. Eu não dava mais conta, não tinha mais a menor condição, eu atendia, eram 40 horas lá na prefeitura e mais, geralmente 4 horas à noite, 3 a 4 horas no consultório, e eu não dava mais conta, eu não consegui mais. Eu acho que emocionalmente falando, mentalmente falando, é uma demanda muito grande, mas se você organizar de forma que não fique desastroso, digamos assim, porque não precisa ser 12 horas todos os dias, né? Eu fiz isso comigo nesse último ano, porque eu queria crescer o consultório para poder abandonar a carreira pública. Mas se você não quer fazer isso, dá para conciliar sim, é só não querer atender meio mundo, porque aí não dá mesmo, eu estava totalmente arrebentada. E totalmente arrebentada, esgotada, cansada, o que me levava a uma irritabilidade extrema. Eu não tinha mais a menor condição, porque para conseguir regular aquela irritabilidade é muito complicado fazer isso, haja regulação emocional para isso, né? Então eu acho que dá para conciliar sim, mas você vai ter que fazer algumas escolhas para poder manter a tua saúde mental e o tempo que é teu, para não adoecer como eu já estava adoecendo nesse processo, né? Então, Rosiane, justamente, eu também tive esgotamento por esse motivo. Eu não tinha equipe nenhuma. Houve um tempo que eu tive uma fonoaudióloga atuando comigo, mas depois que ela se exonerou, fiquei sozinha. E a demanda é massiva, né? Você sabe que é uma demanda gigantesca. Vem demanda de aprendizagem, vem demanda de comportamento, vem demanda familiar, relacionamento com o professor, entre professores, com as equipes, de formação também eu tinha demanda de vez em quando, que era uma parte que eu amava fazer. Então, se a gente não aprende
que a gente não é responsável por resolver tudo isso e entra nessa coisa de achar que você que tem que resolver, o adoecimento é rápido mesmo e é massivo. Então, no segundo ano de serviço público, eu adoeci bastante. Depois eu fui aprendendo a lidar, que foi também algo que me ajudou a querer entrar nesse nicho de regulação emocional, que no fim das contas é o nicho de todos nós, né? Mas escolher uma apresentação diferente para ele. Se foi difícil abandonar a estabilidade, Aline, eu levei uns 5 anos de trabalho em terapia, inclusive, porque toda pessoa é uma coisa que você não tem apoio externo. Se você fala que vai largar um concurso público, as pessoas só falta pularem em cima de você, porque, meu Deus do céu, sua louca vai largar uma estabilidade para empreender, para trabalhar sozinho, e daí quando oscilar, e daí se faltar dinheiro, e aí vem todas as crenças dos outros sobre isso. Mas eu não acho que o serviço público é para todo mundo. Eu acho que você tem que ter uma certa estrutura e aprender a andar no ritmo da máquina mesmo, a lidar com o fato de que você não vai resolver tudo e que o ritmo das coisas não é o seu ritmo. Enfim, tem todo um trabalho a ser feito para você aprender a trabalhar lá dentro, porque ele não é para todo mundo. E eu acho que, para mim, chegou um momento que ele não era mais para mim, mas ele foi por muitos anos, gente. Eu sou extremamente grata por ter aprendido tanto como eu aprendi na educação. É uma demanda que, se vocês quiserem atuar, é fantástico, é enriquecedor e tem tudo que é tipo de demanda, então dá para aprender de tudo um pouco lá dentro, né? Trabalhar 40 horas, dependendo da situação, é adoecedor. Isso mesmo. Eu acho que dá. Não, se você. Eu conseguia conciliar tranquilamente o trabalho da prefeitura, as 40 horas do concurso, com isso que eu faço na Colorindo Emoções, tá? Eu conseguia tempo para fazer, eu diminuí um pouquinho os horários do consultório para poder ter um tempo para desenvolver isso. Então, nesse sentido, é tranquilo. Os outros produtos, digamos assim, as palestras, grupos, formações, eles não me exigiam tanto quanto o sair da prefeitura para vir atender em consultório, que vocês sabem que eu amo fazer isso, amo, mas é uma demanda mais exigente no sentido de nos exigir mais atenção, mais presença, mais energia, mais tudo, né? Não que grupos e palestras não exijam, mas é um trabalho diferente, né? É bem diferente uma coisa da outra. Eu acho que dá para fazer isso sim, Cláudio, sem adoecer. Com certeza dá. Mas você tem que lembrar de olhar para você, olhar como você está indo, se não precisa dar uma pausa, se não precisa de um auxílio e tudo mais, né?